Boa noite, a paz de Cristo. Graças a Deus que você veio para mais um trimestre. Estamos iniciando hoje mais um trimestre da nossa Escola da Palavra. E eu quero dar a oportunidade para você que está aqui hoje, se você ainda não tem a revista nova, A Excelência do Ministério de Cristo. Você pode agora levantar a sua mão e vai chegar alguém até você e vai te entregar uma revista. Revista de aluno, R$10. Revista de professor, ali está R$13,90. Ah, não está ali na tela. Mas R$13,99, mas são 14. Arredonda esse 1 centavo, são R$14. E se você desejar, tem um livro do pastor Jarmuth Jordão, que é A Defesa de Marta, que foi do trimestre passado, mas que nós estamos no ano do servir. Se você desejar, você pode adquirir o livro por R$35, promoção. Inclui junto e divide no cartão, fique à vontade, tá bom? Então, hoje nós teremos aqui uma aula um pouco diferente, por quê? Normalmente eu faço a divisão das salas, adolescentes eu divido os jovens, mas hoje faremos uma sala única, hoje será um tema especial, estamos iniciando o trimestre, e faremos aqui uma sala única, estudando sobre a eternidade de Cristo. Então o tema de hoje é a lição de número 1 da revista de jovens e adultos. Os adolescentes têm uma outra temática, mas hoje nós faremos todos juntos aqui, porque é um tema muito relevante. Afinal de contas, nós vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, enquanto você vai adquirindo a sua lição, eu quero falar um pouquinho sobre a temática desse trimestre. Basicamente, nós vamos falar sobre o ministério de Cristo. É uma disciplina que a gente vai chamar aqui de Cristologia. É uma disciplina da teologia sistemática. É um pouquinho diferente daquilo que a gente vem fazendo, apesar que cada um pode seguir uma linha na questão da pregação e do ensino, mas esse é um trimestre bem teológico. Ele não é simplesmente para você conhecer personagens. Vamos falar de Jesus, mas vamos falar sobre as características de quem é o nosso Senhor Jesus. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conhecer o nosso Senhor Jesus. A teologia, porque hoje em dia por aí dizem sobre o Jesus histórico, mas nós vamos falar aqui do Jesus, não só o Jesus histórico, como também do Jesus divino, como também do nosso Senhor, como do nosso Salvador. Então vai ser aqui uma disciplina muito interessante. O texto da nossa lição, o texto bíblico, ele está aqui em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, 13 e 14. Eu vou fazendo a leitura aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, nós aqui temos um texto super especial, que é o texto de João, que fala sobre o início. No princípio era o Verbo. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro deles é compreender que Jesus é igual ao Pai em poder, glória e majestade. O segundo é entender que a igualdade de Cristo com o Pai remete-nos à sua eternidade. O tema da lição de hoje. Se Jesus é Deus, logo Ele também é eterno. 3, saber que Cristo não tem princípio e nem fim. Ele é o princípio e o fim. E aí nessa introdução, eu quero falar para você sobre essa disciplina que nós vamos estudar aqui. Esse trimestre vai ser um tanto diferente, porque vai ser basicamente uma das disciplinas da teologia sistemática que nós chamamos de Cristologia. Vamos estudar o nosso Senhor Jesus. E o que vem a ser essa questão de teologia sistemática? Deixa eu te dar só uma introdução. Preste atenção.
Quando você olha sobre Jesus, nós vamos falar sobre Cristo em toda a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até Apocalipse. Vamos falar de Cristo no Antigo e no Novo Testamento. Você vai encontrar esses temas, essas caixinhas, são temas distintos. Numa ilustração, numa abstração, são temas distintos. Aí você tem vários temas da Bíblia, cristologia, eclesiologia, você tem a doutrina do pecado, mas tudo isso está ao redor da Bíblia Sagrada. Qual que é a proposta da nossa disciplina? Presta atenção agora na mágica. A gente põe todas as caixinhas no seu devido lugar. Então, a cristologia, vamos organizar de forma sistemática os temas que falam sobre Jesus. Depois tem os temas que falam sobre outros assuntos, mas nós aqui nesta disciplina falaremos sobre Cristo, cristologia. Vamos organizar os textos que estão ao longo da Bíblia, que você pode encontrar Cristo em toda a Escritura. Nós vamos apresentar Jesus para você a partir de uma visão sistematizada. Então, é um tema teológico, mas você vai sair daqui sabendo que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Você conhecendo melhor o seu Senhor Jesus, você tem certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas, você vai ter certeza que a sua fé vai ser fortalecida e você será um crente melhor. Eu tenho certeza que quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, mais a gente tem certeza de que Ele é o nosso Salvador, que não é Maomé, que não é Confúcio, que não é outro, porque Jesus é totalmente diferente de todos. Apesar dele ter se feito carne, habitado entre nós, hoje nós vamos estudar aspectos da sua eternidade. Então, uma coisa importante, a gente vai falar sobre eternidade. E falando sobre eternidade, geralmente a gente tem um outro símbolo que o pessoal gosta de fazer, um símbolo do infinito. Onde começa e onde termina. E aí, para fazer uma ilustração sobre a eternidade, eu quero que você pense comigo. Aqui nós temos um número. Esse número aqui é 1 bilhão. 1 bilhão. Pense que isso aqui é 1 bilhão de anos. Já que pretendemos falar sobre algo que parece ter relação com o tempo. Apesar que, filosoficamente falando, eternidade não é um tempo. Ou seja, aquilo que é eterno não tem início e não tem fim. Mas vamos lá. Se eu tenho 1 bilhão de anos e eu tiro quanto me sobra na matemática? 999 milhões, 999 mil, 999 anos. Bem, isso é se eu estiver falando de 1 bilhão de anos, se eu tirar um ano e vai diminuindo. Ok. Só que, pensa comigo, se esse número não é um número, é a eternidade. Se eu agora decidir subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto vai sobrar? Quanto vai sobrar se eu tirar 1 bilhão da eternidade? Quero tirar 1 bilhão de anos da eternidade. Quanto vai sobrar? Glória a Deus, você captou a mensagem. Vai sobrar a eternidade, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Ele não tem início, ele não tem fim. Você pode tirar o número que você quiser. Quanto vai sobrar? Vai sobrar a eternidade, porque nós não temos aqui o nosso Senhor Jesus, para você começar a entender que é tão grande, Ele é tão grande. Então repita comigo o texto áureo da nossa lição. É esse aqui, ó, juntos, 1, 2, 3. Antes... Glória a Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui Moisés, esse Salmo 90 é atribuído a Moisés. E nesse salmo ele dá um destaque especial. Moisés viveu ali 120 anos. Mas ele dá um destaque. O Deus que ele falava face a face. O Deus que ele conhecia. O Deus que ele profetizou. Ele dizendo: se levantará um profeta que é melhor do que eu. Virá um profeta além do que eu. Porque o que acontecia era que todo mundo acha, para um judeu, o maior profeta foi Moisés. Porque Moisés falava com Deus face a face. Mas Jesus disse que só tem um que pode revelar o Pai. E é aquele que veio de lá. É aquele que conhece o Pai. É aquele que tem contato, intimidade com o Pai. Então nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nessa lição a gente vai falar sobre a eternidade de Cristo.
E a eternidade de Cristo é algo maravilhoso, porque preste atenção que Isaías profetizou. Ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, como que é? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Como? Príncipe. Como é que ele é? Pai de quem? Ele é pai da eternidade. Se ele é pai de algo que não tem início e tem fim, quem é ele? Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que não tem início e não tem fim. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos falar aqui sobre Jesus. E como é que João decidiu apresentar Jesus? Nós temos os evangelistas apresentando Mateus, Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, mas João como filho de Deus. Ele não começa com uma genealogia, mas ele começa assim, ó, desse jeito aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí embaixo eu fiz destaque ali do grego, né? Então hoje vai ter uma aula um pouquinho diferente. Vamos estudar gramática, vamos estudar grego, vamos estudar hebraico, vamos estudar cristologia. Glória a Jesus. Estudo nessa aula, então redobre a sua atenção. Se você não entender nada do que eu estou falando, glória a Deus, assista de novo. Vai estar gravado, porque eu vou ter que correr um pouquinho. E na dúvida você pergunta depois também. Mas aproveite, porque nós temos muita coisa aqui. Quando ele começa ali embaixo, enarqué, enrologos, kai rologos, prostonteon, kai theos, enrologos. Aqui deixa eu dar um destaque. No princípio era o verbo. Era pretérito imperfeito. Presta atenção nisso aqui. Não é pretérito perfeito. No princípio foi o verbo. Não. No princípio era o verbo. Pretérito imperfeito dá o sentido de continuidade. Ele não era, deixou de ser. No princípio Jesus era o verbo, a palavra. Verbo é a palavra que dá ação a uma frase. Toda frase precisa de um verbo. O verbo é quem dá ação a um determinado evento. Então, na criação, o que criou? A palavra de Deus criou. Mas por meio do quê? Do verbo, da palavra, do logos. E aí você tem, ele era. Ou seja, ele não só era, ele continua sendo e ele será. Amém? Ele era, ele é e ele continuará sendo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não tem essa questão do tempo, porque ele é a própria eternidade. Então preste atenção que aí eu tenho a palavra verbo, que é logos. E eu tenho uma outra palavra, que é a frase que eu destaquei em vermelho ali, que é o prostonteon, que é aquele que estava face a face com Deus. Com Deus, o estar com Deus é estar face a face com Deus. Jesus, no princípio, quando foi que ele estava com Deus? No princípio. Quando é o princípio? Essa é uma questão importante. Quando foi o princípio? Ninguém sabe dizer quando foi o princípio. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta que Deus faz e que não tem quem impedir. Agora deixa eu dar um destaque para você. Infelizmente, algumas seitas procuraram esse texto e traduziram dessa forma. Tem uma seita que usa essa versão aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. TNM é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma seita que vende revistinha de porta em porta, que diz que está incentivando você a ler a Bíblia. Mas a Bíblia deles é adulterada. A Bíblia deles transformaram Jesus, colocaram um artigo indefinido, um, no lugar que não tem um. É artigo definido. Puseram um artigo indefinido, um, pode ser qualquer um. Um Deus, significa que pode existir mais de um. Mas quando a Bíblia traduz, ele era Deus, ele não era um Deus. Além disso, traduzem Deus em minúsculo. Então a nossa versão Almeida corrigida e todas as demais Bíblias do mundo traduzem dessa forma. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você trocar a palavra verbo por palavra, não tem problema. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, logos. Não tem problema. O que você não pode fazer é trocar, colocar um artigo indefinido num lugar que é definido. Ele está dizendo, por que eles fizeram isso?
porque eles mudaram a sua teologia para diminuir Jesus. Então nós estamos aqui para aprender que o nosso Jesus não é diminuto, o nosso Jesus é Deus. O nosso Jesus é Deus, o nosso Jesus é eterno, o nosso Jesus é o princípio e o fim. O nosso Jesus não é um diminuto. As seitas tendem a diminuir a Bíblia, diminuir Jesus, diminuir a divindade, tendem a diminuir as doutrinas bíblicas, tendem a tirar coisas das Escrituras. E a Bíblia diz que aquele que tira, será tirado a sua parte. Então não se tira nada. Eles colocaram um artigo onde não existe. Então é uma aberração essa tradução. Bem, vamos para Gênesis 1:1. Porque a palavra no princípio criou Deus os céus e a terra, que está ali, e aí você pode ler comigo, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, esse é o hebraico. E embaixo você tem o João 1:1, foi escrito em grego, que eu já li para vocês verem, mas eu peguei uma versão do João 1:1 em hebraico. Presta atenção como está escrito em hebraico. A primeira palavra em laranja, olha ali, no princípio, Bereshit. Como é que está em João? No princípio. Olha só que interessante, ele coloca ali, Bereshit Hayah Hadavar Vehadavar Hayah et Elohim Veu Hadavar Hayah Elohim. Ele está falando o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bom, ele está dizendo o seguinte, no princípio e no princípio é a mesma palavra. Gênesis 1:1 e João 1:1 dizem do mesmo princípio. Que princípio? No princípio, quando Deus, antes de criar tudo, quando o texto inicia, primeira frase da Bíblia, no princípio, Jesus estava com Deus. Mas Jesus não nasceu em Belém 2.000, 3.000, 4.000 anos depois? Calma aí. O Jesus, o verbo que se fez carne, sim, nasceu depois. Quando ele toma a decisão de se fazer carne e se manifestar, foram milênios depois dessa ocasião. Porém, Jesus já estava com Deus. E eu vou destacar para vocês outros pontos aqui. Olha só. Outra forma de você enxergar esse texto. A palavra no princípio. Presta atenção depois naquelas figurinhas que estão lá em cima. É um hebraico antigo, né? O paleo-hebraico. A questão antiga. São desenhinhos, quase hieroglíficos. Agora, o que acontece aqui? Eu quero destacar para você essa palavra aqui, ó, Elohim. É onde se traduziu Deus. Essa palavra que se traduziu como Deus, o judeu fica enrolando para explicar isso aqui. Por quê? Porque tem um problema aqui. Porque Elohim é plural de Eloá. Então, se fosse no princípio criou deuses os céus e a terra, como assim? Está no plural. Se fosse no princípio criou Deus, seria no princípio Eloá e não Elohim. Elohim é plural. Só que o verbo criar, bará, está no singular. Ele criou. Bará é o singular, ele criou. Então, peraí, o verbo está no singular e a palavra Deus está no plural? É isso que você entendeu. Mas então por que nós traduzimos Deus então no singular? Sim, traduzimos Deus no singular porque existe uma regra para a gente fazer isso. O judeu que não aceita a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para explicar por que é plural, porque há uma pluralidade na divindade. Por que há Pai, Filho e Espírito Santo desde Gênesis 1? Desde o primeiro capítulo da Bíblia já se fala sobre Elohim, já se fala sobre Deus plural. A palavra Eloá então aparece 57 vezes, enquanto Elohim 2.498, referenciando-se a Deus. E a palavra Alá não é exatamente Deus, para o árabe é, mas no hebraico ela é elevar-se, adorar, ser adorado. Mas só para você entender que o plural é algo interessante. Como é que você explica esses textos aqui? Comigo, 1, 2, 3. Também Deus Elohim disse, Deus disse, façamos. Espera aí, ele não poderia ter dito, eu faço. Ele não poderia, eu faço o homem, a minha imagem, conforme a minha semelhança.
Por que ele usou a primeira pessoa do plural? Façamos o homem a nossa imagem. Imagem de quem? A gente não é a semelhança de Deus? De mais quem você é semelhante? Se é nossa. Pois é, o judeu fica enrolado. Ele inventa um plural de majestade. Mas você entende, de acordo com o Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, que explica o Antigo Testamento, que aqui você tem a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem a palavra Deus e o plural vai acontecer várias vezes. Então deixa eu destacar aqui mais um texto. Na queda do homem apareceu esse texto aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Um de nós quem? Não era a alegação do diabo? Olha, Deus sabe que no dia que você comer, abrirão seus olhos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas aqui Deus falou assim: o homem pecou. E agora? Ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou o homem fora do jardim para lavrar a terra que foi onde ele fora tomado. Deus o expulsou do jardim. Ele era como nós. Nós quem? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Torre de Babel, quando houve a confusão das línguas, Deus se manifesta dizendo assim: vinde, desçamos e confundamos. Tudo plural. Deus está dizendo: desçamos. Desçamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a linguagem foi confundida. Outro texto, Isaías, quando ele vê o Senhor num alto e sublime trono, os serafins cantavam, louvavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quantos santos ele falou? Por que ele não falou 5? Por que ele não falou 6? Por que ele não falou 12? Por que ele não falou 20 santos? Ele só falou: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele pergunta assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o Isaías diz: ir por nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Ir por nós. E aí ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, só para você entender, a palavra Elohim aparece 2.555 vezes. Algumas vezes ela vai referenciar deuses estranhos, porque a palavra Deus é uma palavra genérica, mas 2.400 vezes, 90%, 2.310, ela refere-se ao Deus verdadeiro. Por quê? Eu sei que são ao Deus verdadeiro e não ao Deus falso. Quando são os deuses falsos, a palavra Elohim, ela vem com o verbo, com o adjetivo, com tudo que vem na sequência, vem no plural também. Tudo é conjugado no plural. Quando é o Deus verdadeiro, só a palavra Deus está no plural e o resto está no singular. Não, então, por isso que eu falei, aula de gramática, de teologia, de tudo hoje. Amém? Glória a Jesus. Então, você vai entender, quando vem acompanhado de tudo plural, é Deus falso. Quando vem no singular, é o Deus verdadeiro. Consequentemente, tem uma sequência 245 vezes que vai aparecer como sendo Deus falso. Agora, mais uma curiosidade para você. Tem uma palavra que a gente não traduziu. Presta atenção ali, ó. Bereshit, Bara, Elohim, Et. Cadê a tradução de Et? Não tem, ó. Tá vendo? Hashamai, os, verdinho, artigo, palavra céus, Et, não traduziu de novo, a terra. Por que não traduziu esse daí? Olha só. Aí mais uma questão de gramática. A palavra Et não é traduzida. O que ela indica gramaticalmente? Que o complemento é um objeto direto. Meu Jesus, aula de português, gramática, Senhor Jesus. Pastor Edson veio aqui hoje. Pastor Edson me passou esboço. Pastor Edson, com toda a sua gramática, objeto direto. No princípio criou o quê? Quando você quer buscar objeto direto, você pergunta o quê? Criou o quê? Se a frase tivesse terminado assim: no princípio criou o quê? Pois é, o quê vem na sequência: os céus e a terra. Isso que Deus criou, os céus e a terra. Então o complemento está ali. E o Et não traduz. Mas olha que interessante, no paleo-hebraico, a palavra Aleph é a primeira letra.
E a palavra Tav é a última letra. É a primeira letra do alfabeto hebraico. E a última letra do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico, você deve conhecer que Jesus disse lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é grego. Em hebraico é Aleph Tav. Se fosse em português seria o A e o Z. Ou seja, ele é o primeiro e o último. Então olha só que interessante. É que se você olhar o dicionário aqui no alfabeto, que foi evoluindo, o Aleph é um boi, significa força, é o sacrifício. E o Tav, o símbolo dele era uma cruz. Como que se simbolizava? É um sacrifício que foi oferecido numa cruz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então Jesus estava implicitamente na palavra Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele também apresentava na simbologia hebraica, no Aleph e no Tav. Ou seja, a gente tem o sacrifício e a gente tem o instrumento no qual Jesus morreu. Desde Gênesis 1:1. E aí a gente vai agora para mais um texto. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Na época de Isaías, quando ele escreveu isso, ele pensava que esse texto dizia respeito ao Deus Todo-Poderoso, ao Yahvé, a Jeová. Ele imaginava na sua cabeça que esse texto estava falando apenas do Deus Yahvé, o Pai. Mas quando você vai ler o Novo Testamento, essa mesma expressão, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, ela não é atribuída somente a Deus, mas também à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quantos primeiros e últimos tem na Bíblia? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus não foi criado. Jesus não foi simplesmente gerado. Como humano, ele foi gerado. Como Deus, ele não é gerado e não é criado. Ele é eterno. Ele é existente. Ele existe desde sempre. Então, Apocalipse 22:13, repita comigo bem alto: eu sou e o fim. Glória a Deus. Agora vamos falar desse Jesus Criador. O que a Bíblia revela? Jesus Criador. Nós vamos entender a partir de Gênesis 1:1 que tudo ou todas as coisas, o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada foi feito. Ou seja, Deus não fez nada sozinho. Então, olha esse texto, versículo 3, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, também, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Um texto de Colossenses 1:16. Muito importante, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não é criatura. Alguns pegam versículos isolados para tentar diminuir a pessoa de Jesus. Mas Jesus fez tudo, Ele é o Criador. E como é que Deus criou? Deus disse, haja e houve. Deus criou por meio da palavra. Quem é a palavra? Quem é o Logos de Deus? Jesus é o Logos de Deus. Logo, quando chegou para fazer o homem, aí a gente diz, quando Deus foi fazer o homem, Ele não disse, haja homem, haja mulher. O que Ele disse? Façamos, explicitamente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você vê a ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo diretamente na criação daquilo que chamamos de coroa da criação, que é o ser humano. Mais um texto de Paulo que é lindo, que é esse aqui, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora observa como que está esse gráfico.
Porque dele, ele é o início. Ele é o autor da nossa salvação. Por ele, por meio dele, por intermédio dele, ele é o meio pelo qual obtemos alguma coisa, ou seja, a salvação. Ele é o agente da salvação. Que mais que ele é? E para ele somos salvos para ser dele. Ou seja, ele também é o fim. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim da nossa salvação. Então, porque para ele são todas as coisas. Você é especial para Deus. Você foi criado por esse Jesus maravilhoso. Você é alguém especial. Veja como ele tratou, como Deus teve o cuidado de cuidar de você, de criar você, de tratar a sua vida. Você é especial. E aí a gente chega em alguns textos do Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes. Puxar um pouquinho o histórico de Jesus. Espera aí, como assim puxar o histórico de Jesus? Vamos lá. Miqueias 5:2, está escrito assim: E tu, Belém Efrata, falando sobre o nascimento de Jesus, pequena demais para figurar como o grupo dos milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens, aqui ó, os antecedentes dele, são desde os tempos antigos. Desde quando? Desde os dias da eternidade. Tem gente que acha que Jesus só nasceu em Belém. Jesus passou a existir a partir de Belém. Que Jesus passou a viver a partir de Belém. Que a história de Jesus começa a partir de Belém. Só que a gente hoje está retrocedendo aqui, olhando que a origem de Jesus é desde a eternidade. Ele é a própria eternidade. Vamos olhar um pouco como que João Batista enxergou. Pega a lente de João. João Batista está lá batizando. Deus falou com ele: vai batizar, vai preparar o caminho, começa a batizar. Aí o João Batista está batizando. Aí o João começa, pega a lente do João Batista e começa a olhar. Aí o João Batista diz assim no texto dele: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim. Jesus é posterior a João, mas é mais importante do que eu. Em nível de importância, ele é maior, pois já existia antes de mim. Espera aí, como é que é? Jesus já existia antes de João, mas João, biologicamente, ele é 6 meses mais velho do que Jesus. De acordo com o relato de Lucas, João Batista, Isabel, ela está grávida, está do 6º mês, quando o anjo aparece na casa da Maria. Então a Isabel já está no 6º mês, quando o anjo fala com Maria. Se ela ficasse, vamos supor que fosse tudo imediato, fazendo uma cronologia no imediato, no já. 6 meses de Isabel, quando o anjo fala com ela, ela fica grávida. Então conta aí, no mínimo Jesus é 6 meses mais novo que João Batista. João Batista é mais velho que Jesus, no mínimo 6 meses, no mínimo. Mas como que João está dizendo que Jesus veio antes dele? Porque Jesus já existia antes dele. Nas lentes de João Batista, Jesus não é mais novo, Jesus é mais velho. Mas olha que coisa interessante, mas não parou por aí. Lá no versículo 29 e 30 ele amplia o seu pensamento. Ele diz assim: no dia seguinte, teve o dia que ele batizou, glória a Deus. Mas no dia seguinte, vendo Jesus vinha na sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é a respeito daquele de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então Jesus já existia antes de João. O que João está dizendo? Que Jesus já era eterno, que Jesus não teve um início. Nas lentes de Pedro, então troca a lente. A gente estava com a lente do João Batista. Troca o seu óculos e começa a enxergar com a visão de Pedro, melhor dizendo agora. Olha aí. Pedro diz assim na sua primeira carta: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, conhecimento prévio de Deus, em santificação do Espírito Santo, o Espírito Santo, santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas.
A saudação de Pedro é: você foi eleito, você foi escolhido, você é escolhida de Deus, de acordo com a presciência de Deus. Deus viu que você escolheria servir a Jesus. Você foi eleito, você foi escolhido por Deus. Só que não somente pela obra do Pai, você também foi santificado, lavado, remido também na santificação do Espírito Santo. E também a sua vida foi aspergida. Com o sangue de Cristo, você foi purificado. Seus pecados foram perdoados. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade agiu na sua salvação. A Trindade agiu na sua eleição. A Trindade está agindo na sua vida. Mas não parou por aí. Porque eu quero destacar os versículos 18 e 19 do mesmo capítulo. 1 Pedro 18, 19 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha essa parte em verde, destaca comigo. Ele foi antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus. Jesus já foi conhecido, aquele cordeiro, como diz o texto, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas espera aí, na mente de Deus, ao criar o homem, ele já tinha o plano completo. Na presciência divina, Jesus já existia. Ele realmente já existia. E na presciência divina, o cordeiro já tinha morrido. E na visão divina, a solução já tinha sido dada. O homem pecou. Deus sabia que o homem pecar, sabia. Por que ele criou o homem? Porque ele já tinha um plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aqui ele já providenciou tudo. Conhecido antes da fundação do mundo. Jesus já era conhecido. Mas nós não conhecíamos ele. Ele era conhecido lá, na glória. Mas para nós, ele foi manifestado por meio da encarnação. Vai ter uma aula só sobre a encarnação de Jesus, então calma aí, eu não posso antecipar as coisas, amém? Então ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus não é criatura, veja de novo. Alguns dizem que ele foi criado como os anjos foram criados. Em Colossenses diz que os principados e potestades foram criados por ele. Alguns querem dizer que ele é como o arcanjo Miguel. Alguns querem diminuir Jesus. Eles querem tirar Jesus do trono, querem colocar Jesus num segundo, terceiro, quarto nível. Não dá para diminuir Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Jesus é Deus, amém? Então, vamos lá. Tira a lente de Pedro, põe a lente de Paulo. Hoje a gente está trocando a lente toda hora, amém? Vai tirando as lentes, vai trocando. Agora você vai enxergar como Paulo enxergava. Mas antes de você ver como Paulo enxergava, eu preciso fazer uma introdução no que Salomão escreveu por revelação divina. Preste atenção nesse texto de Provérbios 8. A personificação da sabedoria. Diz assim o texto: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. É uma linguagem poética, sapiencial, de sabedoria. E ele está falando o seguinte: a sabedoria personificada. Aqui não é Jesus, alguns querem dizer que é Jesus. Não, aqui diz que a sabedoria foi criada. Mas diz que Deus me possuía a sabedoria. Agora, por que eu li esse texto? Porque você vai entender agora o que Paulo disse. Vamos ver o que Paulo disse. Paulo em Colossenses 2, 2 e 3 disse assim: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus, você tem todos os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento. Por isso que Pedro disse:
Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele está dizendo: você não tem limites. Não há limites para conhecer o Senhor. A gente não vai conseguir entender a mente do Senhor, mas o fato é, a cada dia que passa, quanto mais você vai compreendendo e tendo comunhão com Ele, você vai conhecendo e vai crescendo na graça, e vai crescendo no conhecimento, e você não vai esgotar, porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Crente é gente sábia. Não é à toa que lá Daniel, na corte de Nabucodonosor, tornou-se 10 vezes mais elevado do que todos os sábios da Babilônia. Deus tem algo especial para te dar. Você não é igual o outro que está do lado, não, você tem Jesus. Deus cuida da sua mente. Você com certeza pode se destacar mais do que qualquer um outro. Você não tem que se comparar com A, com B ou com C. Você é especial, você tem Jesus. Você pode buscar a graça de Deus. Você pode ser muito, muito melhor. Você é salvo, você é filho. Você tem condições de melhorar em nome de Jesus. É só buscar. Quem tem falta de sabedoria, diz Tiago, pede para quem? Pede para Deus. Mas vai estudar também, meu irmão. Não fica só, eu vou só orar e vou receber tudo do alto. Aleluia. Faça a sua parte e Ele vai renovar a sua mente. Você vai ser abençoado, você vai se destacar em nome de Jesus. Olha mais um texto. Timóteo, o que Paulo disse? Jesus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você foi salvo, você foi remido, você tem a salvação, você tem algo especial de Deus. Olha o que ele está falando aqui, ó. Você recebeu antes dos tempos eternos. Deus já tinha um plano de salvação. Antes que houvesse dia, Ele realmente é. Ele já tinha isso traçado. Então, na visão de Paulo, é exatamente isso. E uma coisa linda que eu gosto é do hino cristológico, que a gente tem em Filipenses capítulo 2. Esse aqui é muito lindo, porque ele diz o que Jesus fez. Ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado nessa forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele estava na forma de Deus, eterno. Ele tomou a forma humana. Então veja, Jesus não apareceu somente em Belém, Ele já existia. É isso que Paulo está desenvolvendo na sua teologia. Então na lente de Paulo, Jesus já existia. Mas vamos pegar outra lente. O que o próprio Senhor Jesus disse? O que Ele disse? E pensa num momento especial, João 17, na sua oração sacerdotal. Olha o que Ele disse lá. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmão, Jesus podia orar assim: Senhor, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Já tinha glória. Já tinha glória. Jesus disse, com aquela glória, eu tomei a forma humana, mas está na hora de, voltar para a forma original. Está na hora de, eu ser glorificado. Está na hora de resolver a situação aqui. Então ele fala assim, antes que o mundo existisse. E aí, olha só, em João 17 ele continua: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus já existia. Aí uma coisa super interessante é que a gente fala dos patriarcas. O patriarca da nação de Israel, Abraão. Olha em João 8. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia
E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Que loucura é essa aí? Que conversa é essa? Você está falando de Abraão, que Abraão viu o seu dia. Abraão já está na glória. Tem até agora o seio de Abraão. Como é que é esse negócio aí? Você não tem nem 50 anos e está falando que conheceu Abraão? Aí Jesus manda essa. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Aí pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Mas peraí, só porque ele falou que antes de Abraão existisse, ele já era? Não, gente, presta atenção nessa frase aqui, ó. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, aqui em grego. Só que tem um detalhe aqui. Jesus se identificou com o Pai. Quando Moisés queria falar com o faraó, ele falou assim: Senhor, eu vou falar com eles, mas o que eu devo dizer a faraó? Se quando me perguntarem também, o pessoal lá, o povo de Israel, quando eu chegar lá para falar com eles, o que eu devo dizer? Diga que o eu sou vos enviou a vós. Alguns vão dizer: não, tem que traduzir eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Não é, porque no hebraico, isso, aquilo. Todas as possibilidades existem. O que ele está dizendo é que ele é. Deus é. É o que? É suficiente. Deus é. E no texto ele se manifesta como aquele que era, como aquele que é e que é aquele que há de vir. Ou seja, ele continua sendo, ele é o verbo ser. Ele está dizendo: eu sou suficiente, não preciso provar nada para ninguém, eu sou Deus. E Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou mais velho que Abraão. Abraão viu o meu dia, Abraão viu o meu dia. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, eles queriam apedrejar Jesus. Aí, Jesus disse o seguinte, João 10, 30 a 33, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejas? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O judeu entendeu o que Jesus disse. Jesus não disse: eu era Deus. Ele disse: eu sou. Eu sou. Eu sou. Por isso eles queriam apedrejar Jesus. E vem uma religião hoje recente querendo diminuir Jesus. Querendo dizer que lá em Hebreus está escrito que é só para os anjos, que os anjos de Deus o adorem, traduziram como que os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Querem diminuir a importância de Jesus. Mas eu e você, firmados na escola da palavra, você vai sair daqui com mais certeza de que o seu Jesus é Deus. Você vai continuar adorando Ele. Você não vai diminuir Jesus. Jesus, Ele tem um lugar de glória. Jesus é o Todo-Poderoso. Então, aí eu quero te mostrar mais um eu sou de Jesus. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, como curiosidade, ninguém vê ao Pai senão por mim, né? A palavra verdade em hebraico é emet. Começa com Aleph, com Mem e termina com Tav. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. As letras do início, do meio e do fim. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Quando eu digo que Jesus é a verdade, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus disse também: eu sou o pão da vida. São 7 eu sous que Jesus proferiu dessa forma, usando ego em mim. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é, Ele é o eu sou, Ele é o eu sou, todo-poderoso. Jesus é. E aí a gente parte para a nossa conclusão com 5 estrelinhas para Jesus. Aliás, Jesus tem todas as estrelinhas, glória a Deus. Ele tem o céu inteiro, não dá nem para contar as estrelinhas. Abraão ficou tentando contar, mas olha aí. E eu gosto de terminar com esse texto aqui, ó. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele era,
Se você que está pensando, nós pensamos temporalmente. A gente não entende eternidade. A gente não consegue entender o que é não ter início e ter fim. Porque para nós tem um início, tem um ciclo da vida. Nós temos início, nós temos fim. Nós sabemos que um dia terminará o nosso dia aqui. Mas há uma esperança para a igreja de Jesus. Porque quando a gente chega no velório, a gente vê, a gente fica triste, a gente vai lá, a gente manifesta e a gente sabe. Mas uma coisa a gente fala, como disse Paulo: não queremos que sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança, mas nós temos uma esperança. Jesus nos deu a vida eterna. Ele é eterno, Ele pode dar a vida eterna. Ele é eterno, Ele pode dar isso para a gente. Então, que a gente conheça, continue prosseguindo em conhecer a Jesus. E cada dia nós teremos muito mais coisa para aprender de Jesus. Nas próximas lições você vai olhando os temas da revista, você verá, um dia vai falar sobre a encarnação, outro dia vai falar sobre Jesus, Deus, depois outro dia vai falar sobre Jesus no seu ministério de ensino, e vamos estudar a pessoa, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe todos em nome de Jesus.